tenha paz com Deus. Tenha paz com Deus. Gente, é interessante como muitos cristãos têm uma péssima relação com Deus. E eu quero dizer para você que eu vivi muito tempo da minha vida servindo a Deus na igreja, ministrando, não perdia um culto, era dizimista, orava, jejuava, mas eu não me dava bem com Deus. Eu não tinha uma relação saudável. Sabe aquela coisa entre tapas e beijos? O tapa nunca vinha dele, porque Deus nos ama demais. Mas eu sempre, alguma coisa acontecia na minha vida, eu ficava chateado com Deus, eu virava a cara, eu ficava magoado, eu não aceitava algumas coisas do meu passado, eu culpava Deus, eu me sentia culpado por uma série de outras coisas que eu tinha feito também. E não dá para a gente ter uma vida assim com Deus, não dá. E eu penso que muitas vezes essa falta de paz na relação com Deus se dá à forma equivocada que nós enxergamos o Senhor, né? Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a gente conhecer de fato o caráter de Deus. Você vai olhar na parábola do filho pródigo, por exemplo, na verdade, a gente sempre olha para o menino mais novo, né, que era o doidinho, que foi lá e pegou a herança do pai, jogou tudo para cima. Mas se você olhar o texto com calma, eu estou falando de Lucas 15, você vai descobrir que, na verdade, os dois filhos têm uma péssima relação com o pai. Os dois. Tanto o que foi, quanto aquele que ficou. O que foi, virou a mesa, falou, não aguento mais essa casa, e foi lá e, enfim, você conhece a história. Mas é curioso que você vai olhar que o que ficou também não tem uma boa relação com o pai. Ele não aceita as atitudes do pai. Ele se vê como um empregado da casa. Ele se vê como um funcionário da casa, quando na verdade ele era filho. Filho. E quando a gente tem esse tipo de relação atribulada com Deus, isso vai desembocar em péssimas relações em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Olha o que Romanos 5, verso 1 vai nos dizer. Paulo, como sempre, vai nos trazer chaves importantes para poder usufruir dessas verdades tão preciosas da palavra. Romanos 5, verso 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o que, igreja? Temos paz com quem? Com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Note que Paulo usa essa figura de justificação. Eu separei uma segunda versão, só para a gente ter uma ideia mais clara do que Paulo está dizendo. A NVT traz o seguinte, o mesmo texto: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados o quê? Justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Como eu disse, muita gente não consegue ter paz com Deus por conta da culpa. Ele sempre se vê como culpado. E daí ele pensa que Deus está sempre bravo com ele. Alguém já pensou isso? Não. Constantemente Deus está procurando formas de prejudicá-lo. Afinal de contas, eu não orei o quanto eu deveria orar, eu não jejuei essa semana, eu não li a Bíblia, de repente eu caí num vício lá, numa coisa que eu tenho lutado contra, fazia tempo que eu venci, e daí eu dei uma escorregada, e daí eu penso, poxa, Deus está bravo comigo, Deus está chateado comigo, logo, e daí, como é que você vai ter uma boa relação com alguém que você tem a plena certeza que você está devendo para ela o tempo todo? Você sabe que eu conheci um amigo, e a gente tinha um conhecido em comum. Ele era meu amigo, mas ele tinha um outro amigo. Esse cara eu conhecia. E o cara pensa num picareta, pensa num safado. Não pagava ninguém, devia para todo mundo. O bicho era tranca. E ele um dia falou para mim o seguinte: eu acho interessante fulano é o seguinte, porque ele deve para a gente,
Ele emprestava dinheiro, não pagava, era nó cego. Ele falava, ele deve para a gente, mas continua amigo. Continua frequentando a casa. Vai viajar junto, assim, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Ele pede dinheiro emprestado para você, fala, semana que vem eu pago. Dele não paga, ele encontra, e aí, como é que tá? Assim, e a vida toda o cara foi assim. Mas isso é coisa de psicopata, né? Nós estamos falando aqui de gente normal, né? Pessoas normais não conseguem ter uma relação assim. Você devendo para alguém, você não consegue olhar na cara da pessoa como se nada tivesse acontecido. Você vai se sentir mal, você vai se sentir culpado. Acontece que Paulo está nos dizendo o seguinte, a culpa deve ser removida, porque você não deve mais nada. Você foi tornado justo. Eu não sei você, mas eu já pequei muito na minha vida, já errei. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, se eu quiser me relacionar com Deus pela minha performance, por eu fazer tudo certinho, tudo direitinho, eu não vou ter uma boa relação com Deus, porque em algum momento eu vou escorregar, eu vou falhar, eu não vou cumprir aquilo que eu gostaria de cumprir. Mas Paulo diz o seguinte, quando você, através de Jesus Cristo, através do que Ele fez na cruz do Calvário, deposita sua fé nisso, você é tornado justo, e a maior consequência disso é você poder ter paz com Deus. Muita gente não consegue ter paz com Deus, porque vive através do legalismo. Eu tenho que colocar metas impossíveis para ela, eu tenho que orar tanto, eu tenho que jejuar tanto, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo e tal, e daí você não dá conta de cumprir todas essas metas, todos esses rituais que você colocou. Mas quando o seu relacionamento com Deus está firmado naquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário, a sua fé está nisso, na graça que te sustenta, você pode ter paz com Deus. Porque o diabo vai vir te acusar, vai falar na sua orelha o seu passado, te condenar, querer te mostrar coisas que você fez, deixou de fazer, mas pela palavra você está garantido, diante do meu Deus eu fui justificado. Não tem mais condenação contra a minha vida. Eu posso ter paz com Deus. Seja honesto. Quem aqui já ajoelhou para orar, para pedir alguma coisa, e daí na hora que você ajoelhou assim para orar, ou você estava aqui no louvor da igreja, você levantou a mão, e daí você se sentiu um hipócrita sem vergonha. Porque você tinha feito alguma coisa que não devia, porque você tinha pensado que não devia, e daí aquilo foi como um balde de água fria dentro de você. Daí a sua mão foi baixando, e você olhou assim para o trono, e o que você achou lá foi um velho ranzinza, olhando assim para baixo, tipo, não tem vergonha não? Depois dessa semana que você passou, você vinha na minha casa como se nada tivesse acontecido. Quando a gente vive, gente, firmado nos nossos méritos, a gente vai ter uma relação assim com Deus. Mas quando a gente entra, através de Cristo, na sala do trono, Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia. Cristo nos justifica. Cristo nos justifica. Quando Deus olha para você, Ele não vê um pecador. Quando Deus olha para você, Ele vê alguém justificado. Isso deve ser uma bomba na sua vida. Isso deve mudar a sua forma de se relacionar com a vida. É óbvio, gente, eu tenho batido muito nessa tecla, que isso não é uma autorização para você viver uma vida de pecado. Quem vive uma vida de pecado não nasceu de novo. É o que João fala. Quem vive uma vida de pecado não experimentou dessa graça, porque quem experimentou dessa graça sabe o poder que ela gera dentro de nós, e nós queremos viver assim para sempre. Então a primeira coisa é essa: tenha paz com Deus. Pastor, como? Através de Cristo. Colocando a sua fé em Cristo. Quando você faz isso, você se torna justo, justificado. A dívida acabou.
Gente, eu não sei aqui se alguém aqui já ficou devendo. Não vou perguntar isso, não. Você já fez uma dívida que você não dava conta de pagar, não? Quem já, diga amém. Bastante gente quebrada aqui, viu? É isso, porque o povo fala que aqui só vem bacana, mas tem uns quebrados também aí, ó. Ô, gente, eu já. Poxa, a gente erra, a gente dá um passo maior que a perna, você fala o que não deve, aí você diz, cara, como é que eu vou reparar isso? Porque às vezes a dívida não é econômica. A dívida com alguém, você feriu alguém, você falou o que não devia, você fez o que não devia. Mas quando esse problema é resolvido, traz paz, não traz? Traz paz. É isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Hoje você pode fazer as pazes com Deus. Hoje você pode chegar na sala do trono assim, ó, com o dedinho mindinho. Lembra quando a gente era criança, não? Tinha na hora de brigar, era Belém, Belém, não era? E depois vinha com o dedo mindinho. Eu quero dizer para você que Deus está com o dedo mindinho faz tempo estendido para você. Mas enquanto você está tentando ter paz com Ele, não, deixa eu resolver minha vida. Dias atrás eu encontrei uma pessoa, ela falou, pastor, eu estou doido para ir lá na igreja, me batizar, mas eu tenho algumas coisas na minha vida ainda que eu preciso colocar em ordem. Eu ainda faço algumas coisas. Isso não é um relacionamento legal. A gente deve vir como a gente está, mas com certeza Ele vai transformar a nossa vida.